Bem, meus amigos, eu queria aproveitar esse instante aqui para prestar as minhas condolências às famílias desse massacre, né, que houve lá nos Estados Unidos, não é? E dizer o seguinte, que é lamentável isso que tem acontecido, não é? Eu acho que todos nós temos que respeitar o direito dos outros, não é? Todos nós temos a livre expressão para falar, para agir de como bem quiser, não é? Mas também eu queria dizer o seguinte, que tem que ter ainda um pouco de educação para as pessoas aceitarem esse tipo de comportamento, não é? Que hoje nós vemos, de certa forma, uma provocação. Não que propriamente de um homofóbico, sim, mas são provocações em função de muita gente não aceitar, né? Mas no mais, a gente tem que lamentar, pedir os nossos pêsames a essas pessoas, né? Dar nossa palavra de conforto e que isso não venha mais a acontecer. Aproveitando também o momento aqui, gostaria de me dirigir aqui ao presidente Michel Temer, né? O nosso presidente interino, Michel Temer, que já está com uma popularidade lá embaixo. Por que essa popularidade lá embaixo? Ele mesmo provocou. Eu fiz um vídeo aqui passado, onde eu falei o seguinte, que o povo foi para a rua com a cara pintada em protesto aos corruptos. E como é que o senhor presidente Michel Temer, o senhor já indica na formação do seu ministério 9 pessoas indiciadas na Lava Jato. Por outro lado, gostaria de dizer ao senhor também que eu particularmente não concordo com essas negociações que o senhor vem fazendo. Negociações essas onde o senhor está se sentindo como fosse obrigado a colocar corruptos para compor o governo. Isso é um absurdo. O pessoal apostou as fichas, colocando a cara pintada no meio da rua, né, protestando, para que haja um reparo, para que esses bandidos respondam pelo que tem feito ao nosso país, pelos danos causados ao nosso país, pelas divisas que foram tiradas pelos países. E hoje a gente vê o seguinte, a força está com quem? Está com essa bandidagem, com esse pessoal sem escrúpulo, sem ética, não é? Tratando nosso país de uma forma totalmente indesejável por todos nós, não é? A gente vê o que? A força com eles. Senhor presidente, ou o senhor tem pulso, senhor presidente, ou então quem vai cair fora é o senhor. Se o senhor não tem pulso para dirigir o país, se o senhor acha que dirigir o país, só vai dirigir o país se o senhor estiver negociando com esses vagabundos, o senhor não vai a lugar nenhum. Se o senhor quer ser presidente do país, se o senhor quer assumir a nação, o senhor tem que ter ética, o senhor tem que ter moral, esquecer esses vagabundos e não fazer essas negociações. Porque nós ficamos com um sentimento de vergonha ver que o nosso país hoje é considerado medalha de ouro em corrupção. Saiu agora uma estatística na Europa, né, que antes era a Itália que ostentava esse título de país da corrupção, e hoje o Brasil está em primeiro lugar, graças a essas pessoas que dirigem o nosso país sem o compromisso de moralizar. Por outro lado, dizer ao senhor que tenho inveja de ver o presidente Barack Obama, depois de 8 anos de governo, sair com a popularidade lá em cima. Um homem que impõe respeito, um homem que sente o sentimento do pobre, o sentimento das pessoas que não têm condições de se defender, como foi o caso, você vê um presidente da República como
um presidente dos Estados Unidos chorando por uma criança. Porque quando ele falou numa bala, ele disse, quando eu falo no desarmamento, eu penso numa criança que morreu por conta de uma bala. E não é assim que está sendo tratado no nosso país. Eu acho o seguinte, nós temos que copiar o que está dando certo nos países de primeiro mundo. E não copiar o que vem sendo copiado aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil está se julgando. Se o cara morreu de um tiro, é uma pena. Se foi 2 tiros, é outra pena. Se foi 5 tiros, é outra pena. Meu amigo, calma. O senhor cometeu o crime, o senhor tem que responder. Não importa quantos tiros foi, não importa quanto foi. A gente tem que aprender a respeitar as leis existentes na Constituição e não a gente ir de acordo com o crime quanto foi, o que foi que ele fez. Aproveitar e mandar um recado, senhor Eduardo Cunha, por favor, deixe esse governo, senhor Eduardo Cunha. O senhor sabe que o senhor não tem mais respaldo em canto nenhum. O seu respaldo está aonde? Em meia dúzia de bandidos igual o senhor, que estão ali para lhe defender. Não é? E desejar ao senhor, presidente Michel Temer, boa sorte. Agora, veja bem, o senhor está pagando um preço caro por opção sua. O senhor é quem está escolhendo essa maneira de governar. E não é dessa forma que o Brasil vai ganhar moral. Primeira coisa que eu quero dizer para o senhor tem que ser ético. Para poder o senhor dirigir o país, o senhor não pode estar dirigindo com bandidos. O senhor sabe que é bandido e coloca a sua cabeça a prêmio. Em compensação, o nosso país está pagando caro. O desemprego está aí, a população passando necessidades. A segurança, eu vi como é que está. Todo dia, todo santo dia, a gente vê no Rio de Janeiro guerra. E o que é feito contra isso? Qual é a medida drástica que tem que ser tomada? Bandido tem que estar em cemitério, senhor presidente. Não tem que estar poupando o bandido. Em compensação, enquanto existem esses roubos, essas faltas de respeito com todos nós, a gente vê um médico no hospital com uma ampola para aplicar no paciente. Só que ele tem 5 pacientes e ele tem que decidir qual deles vai viver. Porque só tem uma ampola, porque o resto vai ter que morrer. Por favor, vamos respeitar a nação brasileira. Nós merecemos respeito.